Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para falar mal do presidente Trump. Mas como? Já veio com a opinião formada? Olha, acho que não está muito difícil para formar essa opinião, entendeu? Nem aqui, nem na China e nem nos Estados Unidos. Eu acho que essa é uma opinião praticamente unânime hoje. Boa Vamos dar noite, boa noite para o Guido. ministro, os outros que ainda Boa não noite. deram. Boa noite, Guido, Boa bem-vindo. noite. Boa noite, ministro. Eu queria lembrar uma historinha rápida com você. Você está falando de ter opinião. Certa vez nós estávamos num jantar na casa do Jorge Moreno, você era ministro da Fazenda, e aí Sim. começaram os jornalistas ali te questionar, não sei o quê, não sei o quê. Assim, a questão do partido no meio, não sei bem como é que era. Eu sei que você virou para eles e falou assim: não, porque vocês, jornalistas tucanos, aí você lembra disso? Aí deu um branco assim. Não Falou sei a se você verdade, lembra. né? Foi um ato falho meu, né? Um ato falho. Mas a maioria deles era tucanos, né? Os Não, outros não foi eram mais ato à falho, direita. não. Foi muito bem aplicado. Ô, Guido, você estava Sim. esperando esse circo todo que foi montado hoje nos Estados Unidos, ver um presidente pagando o mico que ele pagou, né, e demonstrando toda a sua fragilidade, falta de competência na administração da maior potência do mundo? Olha, ele está criando caos no mundo. Ele está virando o mundo de ponta cabeça. Ele conseguiu afetar não só as economias, digamos, adversárias que ele queria afetar, que era a China, etc., mas também o próprio Estados Unidos. Quer dizer, ele armou um circo e criou uma crise. De repente, criou uma crise onde caíram as bolsas, fuga de capitais, redução de consumo, né? Então, ele criou uma situação, uma crise artificial, digamos, né? E então ele teve que recuar porque ele já devia estar sentindo a reação nos Estados Unidos, porque para ele não interessa muito a reação fora dos Estados Unidos, mas interessa dos eleitores dele, né, do Partido Republicano, as consequências que ele vai sofrer, né? Porque quando cai a bolsa do jeito que caiu, em geral, quando cai desse jeito, é porque há uma crise séria no horizonte, né? Por exemplo, quando houve a pandemia da Covid em 2020, a bolsa caiu assim também, deu uma caída geral, né? Com 29, né? Eu não me lembro se 29 foi nessa magnitude, eu acho que aí 29 Eu já derreteu. li que foi um crash, né? Exato. Então, Mas veja, tem ele. também um fato, né, ministro? Eu acho que ilustra o que você está falando, que sábado houve grandes manifestações em quase todos os estados dos Estados Unidos, manifestações contrárias, né? Nova York foi enorme, teve mais de 1 milhão de pessoas. Exatamente, quer dizer, o problema é os problemas internos que começaram a surgir. Então, quando cai a bolsa americana, você tem que pensar o seguinte: os americanos não aplicam em renda fixa. Não existe isso, só no Brasil, aliás, né? Esse é um fenômeno de um país que é uma financiarização, rentismo exacerbado. Lá, as pessoas aplicam na bolsa suas poupanças, suas economias para aposentadoria, etc. A classe média toda aplica na bolsa. Quando a bolsa cai desse jeito, e ela já tinha caído, já vinha caindo há um tempo atrás, né, isso causa uma sensação de empobrecimento das pessoas, né? As pessoas ficam preocupadas. E as pessoas, nos Estados Unidos, não tem um sistema de previdência social como tem aqui no Brasil, tá certo? E nem tem o serviço de saúde, as pessoas têm que poupar. Então, isso causa uma convulsão, né? Quer dizer, você tem a saída, a fuga da bolsa, né? E aconteceu aquilo que o Keynes chamava de fuga para a liquidez, né? Significa que ninguém confia mais no que vai acontecer,
as pessoas, as empresas não sabem se virá uma recessão. A tendência é que virá pelo menos uma queda das atividades. A conexão do Guido. Congelou, né? Congelou. Para liquidez. Deixa eu tirar aqui. Alô? Pronto, voltou. Voltou. Então, como eu disse, fuga para a liquidez. Isso é quando a crise está se tornando grave. Aí teve essa manifestação que a Tereza mencionou, que foi forte a manifestação no final de semana, quer dizer, as pessoas começam a sair. Eu acho que havia uma certa intimidação, porque o Trump ele começou intimidando, ele estava posando de tirano o tempo todo, né? E eu diria que os empresários estavam com medo. Os empresários começaram a reclamar também, empresários que todo mundo vai perder. Quer dizer, é um jogo de perde-perde. Quer dizer, realmente é uma asneira grande que ele estava fazendo. Então, ele teve que recuar, e hoje ele deu uma recuada boa, né? Não recuou em relação à China, mas recuou a ponto de dizer que vai reduzir as tarifas. Aí não ficou muito claro também, porque é muito engraçado, porque é como se não tem mais os canais oficiais de comunicação. Quer dizer, ao invés de chegar assim, o secretário de comércio faz um anúncio e diz: nós vamos taxar só 10% todo mundo, vamos reduzir as tarifas para 10% para todo mundo. Fica um anúncio que o Trump fez pelo X, ele fez no Twitter dele, ele tweetou, imagina. Quer dizer, o Estado americano funciona pelo Twitter. Aí depois aquela porta-voz, coitada, que deve ser duro, né? Ficar dando notícia, desmentindo, explicando e tal. Foi aí que ela deu a notícia, mas também não é muito claro, porque ele fala: os países que não fizeram retaliações aos Estados Unidos, né, eles se beneficiarão de uma taxa de apenas 10% para exportar para os Estados Unidos. O que digamos, baixou muito a bola, né? Porque a lista que ele tinha publicado outro dia era uma estupidez tremenda, né? Tinha tarifas para paizinhos do Pacífico de, sei lá, 70%, 60%, que não dá para entender, né? E para a Europa, por que colocar uma tarifa de 20% para a Europa? A tarifa média da Europa é 3%. Então ele está retalhando o quê? A Europa está bem comportada em relação a ele, tá certo? A Coreia tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, ou seja, não cobra tarifa nenhum dos dois. Aí botou uma tarifa de 25% para a Coreia, a troco. Quer dizer, ele olhou assim, os países que têm superávit comercial com os Estados Unidos, ele colocou uma tarifa alta, mas eles não estão retalhando, eles não têm tarifas, tá certo? Então parece uma coisa feita de improviso, né? Então eu acho que começou a fazer água. E uma coisa importante é que o gabinete dele, né, o núcleo duro do governo, começou a rachar. Que vocês viram que o conselheiro para essa questão comercial chama-se Navarro. É o Navarro que tinha sugerido para o Trump subir a tarifa para 100% para a China, tá certo? Que era uma doideira, mas tudo bem. E aí o Elon Musk chamou o Navarro de idiota, né? Mesmo porque o idiota tinha reclamado do Elon Musk dizendo que ele importava coisas da China e não queria as tarifas, né? Então começa a rachar o gabinete interno dele, né? Começa a ter divergências. Então ele teve que recuar. Naturalmente as bolsas já deram uma respirada, mas causou um estrago, né? Ele causou um grande estrago. E ele percebeu que a coisa ia ser funda. Se falava em recessão nos Estados Unidos, né? Se falava numa série de fatos negativos. Eu acho que o Trump queria? Vamos relembrar. Quer dizer, os Estados Unidos ele sofre uma deterioração comercial no mundo. Quer dizer, ele já foi o maior exportador do mundo e ele vem perdendo terreno para a China, né?
Então, é, hoje, para vocês terem uma ideia, quer dizer, a China, o ano passado, 2024, ela exportou 6 trilhões de dólares, né? Equivalente praticamente a 30% do PIB chinês. E os Estados Unidos exportaram 10% do PIB americano, que dá mais ou menos 3 trilhões e 200. Tá certo? Então, os Estados Unidos estão perdendo terreno no comércio internacional, sendo que os Estados Unidos é o melhor mercado para se exportar, porque é o mercado mais gordo, né, que tem maior consumo. Então, ele quer recuperar, digamos, o comércio dos Estados Unidos, ele quer penalizar a China, porque a China ela é uma concorrente na questão tecnológica, a China está ganhando espaço, então os Estados Unidos está perdendo a guerra tecnológica, a guerra comercial, tá certo? E, de certa forma, perdendo também a hegemonia. Bom, mas aí o sujeito vai para a doideira, quer dizer, então, o que ele quis fazer? Ele quis, digamos, mostrar que ele é poderoso e que ele pode fazer tudo, né, o que ele bem entender, ele quer que ele pode dobrar todos os países, né, e ao mesmo tempo ele diz que quer reindustrializar os Estados Unidos, ou seja, é, chamar de volta para os Estados Unidos determinadas atividades econômicas, e com isso ele cria tarifas e quer que o pessoal venha produzir nos Estados Unidos, né? Só que ele faz de forma estrambelhada, primeiro que eu acho quase impossível os Estados Unidos se reindustrializar. Ele pode ir num setor ou outro, mas os Estados Unidos não tem mais condições de competitividade para isso, tá certo? Então, no resultado final, é uma crise geral que afeta a todos. Bom, ainda bem que ele voltou atrás. O Brasil não seria muito prejudicado com o cenário que ele tinha traçado antes, né? Porque o Brasil ficou com uma tarifa de 10%, a menor tarifa, né? Então não ia, e sendo que o Brasil ia ganhar mercado em relação a outros países, onde ele colocou tarifas acima, né? 25, 30, 20%, quer dizer, os produtos brasileiros iam ficar mais baratos para ser exportados para vários países, e principalmente para a China. Então, mesmo no cenário pior, que era aquele que ele montou, e mesmo que houvesse, e de certa forma irá haver uma redução do comércio nacional, o Brasil levava vantagem. O Brasil não seria tão prejudicado com isso. Mas agora, enfim, nós vivemos uma situação de incerteza geral. O Guido, no dia de hoje, a China vendeu 50 bilhões de títulos da dívida dos Estados Unidos, dívida pública. A China é a segunda maior detentora dos títulos da dívida dos Estados Unidos, né? O Japão em primeiro lugar com 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, e há um rumor de que o Japão poderia também colocar títulos da dívida dos Estados Unidos à venda. Só essa operação da China, e o Pedro Paiva, que é o correspondente 247 em Nova York, nos confirmou o impacto que isso teve no mercado financeiro dos Estados Unidos, porque ele já ampliou o custo dos juros dos Estados Unidos em cerca de 10%, passou os títulos de 10 anos, de 3,85 para 4,20. Nessa hipótese, né, de vendas em grandes magnitudes de títulos da dívida dos Estados Unidos, isso poderá trazer danos muito comprometedores, além da perda de credibilidade para o país, não é isso? Claro. O próprio Japão, eu não sei se isso se confirma, eu vi uma notícia que o Japão tem 1 trilhão e 200, o equivalente a 1 trilhão e 200 bilhões, mas em ouro, depositados nos Estados Unidos, porque a última novidade é que os países estão comprando ouro. Né? Estão comprando, todos os bancos centrais estão comprando ouro. Eu não sei se o nosso está, porque ele não revela a composição das reservas, mas com certeza deve estar também, porque o Banco Central da China começou a comprar ouro, grandes quantidades de ouro, ao invés de comprar títulos do Tesouro Americano, comprando ouro. O Japão parece que tem 1 trilhão e 200 e parece que ele quer vender
não, estão depositados nos Estados Unidos esse ouro. Ele quer levar esse ouro de volta para o Japão. Não sei como ele vai fazer, mas e com isso ele vai gerando um fluxo negativo para os Estados Unidos, porque são ativos que estão nos Estados Unidos. Então, a tendência é fragilizar o dólar. Quer dizer, o dólar, que normalmente é a moeda de menor risco para onde todos correm quando tem uma confusão internacional, em geral sai de todos os países e vai para o dólar. Dessa vez não está indo para o dólar, não está indo para o dólar. Então, é uma confusão, né? Quer dizer, é um agravamento da crise. Então, os Estados Unidos também têm que tomar cuidado, porque as reservas que os outros países têm em dólar, eles podem se desfazer das reservas e é uma desvalorização do dólar. Não sei se o Trump vai ficar feliz, porque, teoricamente, se ele quer melhorar a competitividade do comércio dos Estados Unidos, ele teria que desvalorizar o dólar, né? Então, ele poderia, mas não sabemos muito bem o que é uma moção de desconfiança em relação aos Estados Unidos. Tudo isso significa que os Estados Unidos se tornou totalmente inconfiável. Os Estados Unidos se tornou uma piada, né? Porque a forma desse Trump governar, né, é como se ele fosse um tirano, né, do século passado, né, fazendo política, né, fazendo política com os pés e não com a cabeça. Então, é uma situação complicada. Ministro, você tivesse imagina, hipoteticamente, tendo que resolver esse problema do déficit comercial, imaginando que esse é um problema, considerando que esse é um problema grande para os Estados Unidos, tendo que reduzir esse déficit, essa desindustrialização e essa decadência. O que você faria se estivesse sentado na Casa Branca? Essa foi uma pergunta complicada. Veja, eu não faria 80%, 90% do que o Trump fez, porque o que ele fez? Ele tomou várias medidas que enfraquecem, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico americano. Ele está enfraquecendo o Estado americano, que é um Estado ativo, que tem uma burocracia competente, que tem agências de desenvolvimento e que estimula muito o desenvolvimento tecnológico. Aquela história de que é liberalismo, o liberalismo deles é vendido para os estrangeiros, mas lá eles fazem política industrial pesada, eles fazem desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Eles têm o desenvolvimento tecnológico graças também às universidades americanas que trabalham junto com as empresas e que ajudam a desenvolver a tecnologia básica dos Estados Unidos, que era financiada pelo governo americano. Quer dizer, ele começou a desmontar esse Estado, começou a tirar subsídios, diminuir o recurso para as universidades. Quer dizer, o sujeito é maluco. E ele está fazendo isso também por vingança, porque ele foi criticado, porque fizeram manifestação na Universidade de Colômbia contra ele e contra o governo americano. Quer dizer, o sujeito ele não está raciocinando. Quer dizer, ele deveria, ao invés de fazer tudo isso, dobrar a aposta dos investimentos em tecnologia para se manter na dianteira tecnológica, recuperar o projeto, a trajetória. Para ele é mais importante exportar serviços do que exportar manufaturados, porque os serviços têm maior valor agregado. Ele tem que se dedicar à alta tecnologia, exportação, e eles têm uma liderança nesse segmento. Então, por exemplo, o Elon Musk tem lá os satélites que controlam as comunicações internacionais, mais satélites, mais comunicações, etc. e tal. É isso que ele deveria fazer um pouco o que a Alemanha anunciou que vai fazer, né, porque a Alemanha está apanhando de todos os lados e está com PIB negativo há mais de 2 anos, embarcou na guerra contra a Rússia e perdeu o gás barato da Rússia e tudo mais, e anunciou recentemente que vai fazer um pacote de investimentos de 500 a 1 trilhão de euros
para recuperar a capacidade tecnológica, para estimular a economia, para investir em infraestrutura. É isso que está correto fazer nesse momento, né? Para recuperar a capacidade tecnológica. A Alemanha sempre foi líder, está perdendo o terreno, mas sempre se baseou sempre teve um orçamento absolutamente equilibrado, não faz déficit e, portanto, limita os seus investimentos. Ela saiu dessa agora e anunciou que esses gastos, esses investimentos serão feitos sem entrar nos limites nos limites do déficit alemão. Quer dizer, pela primeira vez desde a hiperinflação, né, porque de lá para cá a Alemanha sempre foi um país totalmente ortodoxo do ponto de vista fiscal, né? Ele vai fazer isso. É isso que tem que fazer. O que a Europa tem que fazer? A Europa tem que voltar a investir pesadamente, entrar na competição de novo, estimular as suas economias por dentro, investir muito em alta tecnologia e tudo mais, né? Então, esse Ouvido. seria o caminho. Me diga uma coisa, você falou agora há pouco o seguinte: os Estados Unidos com Trump se transformaram numa piada, né? Aliás, uma piada de muito mau gosto. Exatamente. Perdeu credibilidade e eu estou certo ou errado? Não abriu mais possibilidades ainda para países como o Brasil crescer nesse mercado? Porque você acha que é preferível fazer negócio com um país sério como o Brasil ou fazer negócio com os Estados Unidos? Você não acha que a Europa, a China, a Ásia vão ver o Brasil, por exemplo, como um parceiro mais confiável e mais seguro, inclusive os próprios empresários que têm interesses nas negociações? Eu diria que essa atitude beligerante do Trump, que foi com o mundo inteiro, inclusive com os parceiros dele, vai criar uma nova geopolítica mundial, vai reagrupar os países, vai aproximar países. Eu estava vendo outro dia a Suécia e um outro país lá do norte da Europa estava querendo entrar no Mercosul, por exemplo. Então, vai fortalecer esses arranjos regionais, vai aproximar, por exemplo, a Europa do Brasil. O Brasil vai poder concluir esse acordo Mercosul com a União Europeia, né, de modo a que eles vão se aproximar. Quer dizer, o próprio Japão, que é um país que sempre foi, digamos, muito acoplado aos Estados Unidos, parceiro dos Estados Unidos, ele também apanhou. Quer dizer, então o Japão ele já vai tentar uma aproximação com a Coreia e com a China, né? Vai se reagrupar, quer dizer, vai haver um reagrupamento contra os Estados Unidos, substituindo os Estados Unidos. Então, vai acelerar aquilo que o Trump queria evitar, vai acelerar o enfraquecimento dos Estados Unidos e vai fortalecer novos blocos regionais. Ministro, voltando aqui especificamente para a economia brasileira, antes disso aí tudo, dessa tarifaço de Trump, o que é que a gente tinha? Uma previsão de que esse ano haveria um desempenho menor da economia brasileira, porque já teve aquela desaceleração do último trimestre, outros fatores, etc. Hoje, agora, no estado em que as coisas estão, nesse momento nós temos essa pausa de 90 dias, esse recuo, negociar com vários países. Então, assim, acho que tudo indica que a crise ficou o conflito ficou assim, entre os Estados Unidos e a China, a guerra comercial prossegue, mas ele recuou em relação ao resto do mundo, né? E nesse ambiente aqui, como é que a gente espera, o que a gente espera para a economia brasileira? Já dá para ter algum tipo de prognóstico preliminar que seja sobre como vamos atravessar o ano? Então, do ponto de vista do comércio, eu acho que não afeta o Brasil, porque o Brasil exporta produtos de primeira necessidade, tá certo? Tirando o petróleo, que também desabou, cujo preço desabou, mas o Brasil exporta commodities agrícolas, né? Então, o pessoal continua comendo e as exportações brasileiras
de commodities, de carne, de frango, de soja, de milho, Café. etc. O café não tem, está faltando, né? Mas o Brasil vai continuar exportando, está exportando ovos também, né? Então, o Brasil, do ponto de vista do comércio, vai se manter bem. Eu acho que, com o tempo, essa questão cambial, que o câmbio no Brasil ontem chegou a seis reais, né? Isso é ruim para o Brasil, mas isso é momentâneo, ele já caiu, hoje já caiu e vai voltar a cair. Então, acho que a trajetória do câmbio brasileiro está indo na direção correta, né? Outro dia estava 5,6, né? Então, vai voltar a cair e é muito importante que isso aconteça porque vai diminuir a pressão inflacionária no Brasil. Não que a inflação brasileira seja alta. A inflação brasileira está em torno de 5% anualizada. Estão dizendo que vai chegar a 5,6%. Eu duvido que isso aconteça. Aqui, você sabe, o mercado ele trabalha com terrorismo, né? Ele diz, vai chegar, vai não sei o quê. Não vai chegar. Mas, de fato, nós temos uma inflação de alimentos que é importante, que prejudica, que atrapalha a população, né? E por que que tem essa? Em parte por causa do câmbio, que o câmbio chegou a 6,2 e isto criou uma pressão inflacionária. Para além da pressão inflacionária normal, da valorização das commodities agrícolas, porque as commodities agrícolas, o preço das commodities agrícolas é definido no exterior, não é definido no Brasil, né? E mesmo o petróleo também não é definido no Brasil. São definidos em dólar. Então, o preço das commodities em dólar continua alto e vai continuar, apesar de que vai haver uma retração da economia internacional. Quem mais sofre nesse momento são os manufaturados. Então, você vê que hoje no Brasil você tem uma deflação. Os manufaturados, o preço dos manufaturados está crescendo quase nada, cresce muito pouco, né? Então, cresce o preço das exportações chinesas. A China é a grande exportadora de manufaturados do mundo e ela vem perdendo. Então, eu diria assim, a China vai perder terreno, porque o mercado americano é importante para a China. E ela não vai conseguir substituir o mercado americano, porque não tem como substituir. Então, ela vai perder exportações e tal, mas ela vai continuar importando do Brasil. Então, desse ponto de vista, eu acredito que, passada essa doideira, quer dizer, agora acho que o Trump vai, pelo menos por 90 dias, vai criar um certo juízo. Eu acho que ele não vai mais fazer essas atrapalhadas, porque senão ele vai sofrer um impeachment depois que tiverem as eleições do meio do ano, midterm elections, que vai renovar o Senado e a Câmara de Deputados, né? Certamente o Partido Republicano vai perder a maioria. E aí o Trump ficará sujeito ao impeachment, né? Não é muito difícil disso acontecer se houver toda essa. Agora, você imagina a população americana sentir um empobrecimento, né? Se sentir, de repente, ele tinha um patrimônio, esse patrimônio cai para 70% do patrimônio, 60% do patrimônio, dependendo de onde ele investiu. Quer dizer, isso é grave, ele vai ter uma reação popular muito forte e vai ter uma reação também das empresas. Então, aqui no Brasil, nós temos o problema da inflação, que pode ser saneado com a queda do câmbio, e eu acho que o câmbio vai voltar a cair, vai continuar caindo, onde ele estava caindo. Se cair o câmbio, isto faz com que abra o espaço para a queda da inflação e o início de ciclo de queda dos juros no Brasil, né? Porque o juros do Brasil está altíssimo, né? Com esses juros, certamente nós vamos ter o primeiro trimestre, nós iremos bem, o PIB vai ser bom porque nós vamos ter muita exportação, nós temos uma safra alta, muita exportação que se concentra no primeiro trimestre do ano. Então, o PIB do primeiro trimestre vai ser positivo e vai ser bom. O segundo trimestre já não sei, porque aí o impacto desses juros que vem desde o ano passado,
ele já vai diminuir o crescimento da indústria, que estava crescendo bem no ano passado. A indústria vai crescer metade. O ano passado a indústria cresceu, o PIB da indústria foi 3,3, se não me falha a memória. O investimento que tinha sido de 7,3 também não vai ser, mas vai ser pelo menos a metade. Então, haverá uma desaceleração da economia brasileira no segundo trimestre. Mas aí, nesse ponto, o Banco Central já poderá estar confortável com uma economia crescendo menos, com a demanda crescendo menos, com a inflação menor, se o câmbio estiver no lugar certo, e aí poderá voltar a reduzir, digamos, a taxa de juros e o Brasil voltar a acelerar a economia, porque o Brasil tem todas as condições para ter um crescimento maior do que esse 1,9, 2,0 que está sendo previsto pelo mercado. Nós sabemos que o mercado sempre erra, mas é de propósito que o mercado, quando eu digo mercado, é mercado financeiro, não é o setor produtivo. Quem faz a previsão é o mercado financeiro. O mercado financeiro não está preocupado com um crescimento grande da economia, ele quer lucro grande, lucro maior, né? Se a economia crescer zero e ele tiver um lucro fabuloso, ele está satisfeito, né? Então, é essa equação que temos pela frente. Temos esse desafio, né, que eu estou achando que nós poderemos ter essa trajetória no ano em curso, mas ainda vai passar muita água debaixo da ponte. Tem que estabilizar essa questão internacional, né, para poder o câmbio cair. Você veja, hoje o barril de petróleo, o Brent, estava $58 o barril. É o menor valor desde muito tempo, porque o petróleo também é um ativo financeiro. Ninguém presta muita atenção nisso, mas no mercado futuro de derivativos de petróleo é onde se forma o preço do petróleo. Aí desalavancou, né? Porque se houver uma recessão, vai haver menos, ou mesmo uma redução do crescimento internacional, vai haver uma redução do consumo de petróleo, e aí o valor do petróleo caiu. Essa redução do valor do petróleo vai ajudar a diminuir a inflação no Brasil, porque aí a Petrobras, que já está trabalhando com preços acima dos preços do Golfo do México, não é? Então, acima daquela PPI e tal, paridade de preços internacionais, ela já está acima, ela vai ter um espaço para diminuir os preços da Petrobras aqui. Então, você vai ter uma queda de preço de commodities agrícolas, uma redução do preço do transporte, e esses são os dois itens que mais impactam a inflação. Então, eu vejo um cenário deflacionário à nossa frente, né? É claro que o mercado não concorda comigo, né? Se concordasse, eu me suicidaria, né? Porque eu estaria fazendo E coisa errada. O Galípolo concordaria contigo? Eu não sei o que o Galípolo, mas o Galípolo eu acho que está sendo muito sensato, está atuando como deve atuar. Eu acho que ele está privilegiando que se reduza o câmbio, que o real se valorize, né? Que o real se valorize, que o dólar se desvalorize. E eu acho que ele está atuando muito bem, voltou a confiança. O Banco Central está agindo de forma técnica, não é de forma política, e ele está Mas desmontando. com essa taxa de juros real, quase 15, e com Essa viés de taxa alta, como sinalizou na última ata, tem base essa técnica nisso ainda? Essa taxa de juros foi deixada pelo Roberto Não, Campos, porque ele deixou esse ciclo armado, ele armou isto, começou a armar em abril, maio do ano Isso, do ano passado, passado. quando a economia brasileira está indo muito bem. E aí ele deixou uma expectativa nesse patamar, né? Ele já começou a fazer, ele começou o ciclo de expansão dos juros, né? E aí ele deixou para o Galípolo. Aí o Galípolo não pode dar um cavalo de pau. Não Mas é nem sensato. sinalizar, o Galípolo não deveria sinalizar que daqui a 2 meses, 3 meses, quem sabe, meio ano. A única sinalização que a gente vê, Guido, é a reiteração dessa política contracionista, recessiva. O que o Galípolo está sinalizando é o seguinte, que eles vão analisar a situação da economia, não é?
ele vai ver se houve uma desaceleração, e às vezes essa desaceleração já houve no quarto trimestre do ano passado, vai continuar, vai analisar o câmbio, não é? E havendo as condições, eu tenho certeza que ele deverá dar ainda algum pequeno aumento no próximo mês, mas depois ele vai olhar a situação, né? Se a Acho que depois ele situação... vai ter o controle na mão, né? Porque, na realidade, certamente, daqui a alguns meses, o Banco Central está na mão dele e não depende mais de cavalo de pau. É isso que você está querendo dizer, né, Guilherme? Exatamente. Ele tem que desmontar isso aos poucos, porque você imagina, quando o Roberto Campos anunciou que ia ter vários aumentos de 1%, então o mercado todo se posicionou. Se de repente o Galípolo faz o contrário, ele derruba todo o mercado aqui, aí ele vai ter assim todo o mercado financeiro querendo comer o fígado dele. Ele não pode fazer isso. Então ele tem que ser gradual, ele tem que olhar, ele tem que agir como o outro não agiu. Não, mas Porque não há... exatamente esse gradualismo é que deveria estar expresso, né, em declarações futuras. O problema é que vai ser um eterno ameaça, receio de que dê cavalo de pau. Que não se dá cavalo de pau em transatlântico, mas nunca se anuncia um gradualismo para evitar o cavalo de pau. Esse é um problema que ele importa para si mesmo, né, Guido? Se ele tivesse falado, olha, eu já estou pensando em baixar e tal, aí o mercado já ia reagir. Já ia reagir e ele ia fazer expectativa no câmbio, ele ia para o câmbio, né? Porque o que foi desarmado é a bomba no câmbio, que era a principal. Isso foi desarmado, porque no câmbio você tinha todo o mercado jogando a favor da valorização do dólar, o mercado comprado em dólar, no mercado futuro, e o Banco Central não atuando. A partir de janeiro mudou. A partir de janeiro, o Banco Central passou a ter a possibilidade de atuar no câmbio. E aí o câmbio começou a recuar. As apostas dos estrangeiros, ela já se diversificou. Elas também tinham 80 bilhões apostados na valorização, 80 bilhões de dólares, na posição comprada de dólares, caiu para 37 bilhões. Ou seja, afrouxou. O pessoal já começa a apostar que o dólar vai cair aqui e que o real vai se valorizar. Então, é tudo isso que era necessário. Então, ele atuou bem nesta frente, que é a principal, né? Tinha um manual, que eu não vou citar aqui a origem, senão eu vou ser criticado, mas que dizia assim, a gente tem que primeiro olhar qual é a contradição principal e depois ver as contradições secundárias e terciárias. A nossa contradição principal é o câmbio, porque o câmbio arrebenta tudo. Quando você tem uma valorização do dólar aqui no Brasil, né, você tem um aumento de inflação, e se você tem aumento de inflação, aumenta a taxa de juros. Então você tem que desmontar essa bomba que foi deixada pelo Roberto Campos. Muito bom, ministro. Queria agradecer muito, 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 muito sua presença aqui. Foi sensacional você ter vindo hoje, né? Obrigado. É um dia histórico, viu? Porque os Estados Unidos se expôs de uma maneira que eu nunca imaginei que viria, né? Que eu iria ver, né? Acho que todos nós aqui estamos impressionados a que nível chegou a principal economia do Brasil. Espero que você volte em breve, né? Eu gosto muito de conversar com vocês aqui nesse programa. Então, estarei sempre que possível, todas as semanas, aparecendo aqui para conversar com vocês. Opa. Muito bom. Obrigado a todos. Queríamos também, pelo menos eu não tive a oportunidade, não sei se falo por todos, te cumprimentar por sua eleição e indicação ao Conselho Fiscal da Eletrobras. Muito bom, parabéns. Obrigado. Um abraço, Guido. Obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. De bom.